E vamos lá, né? A galera tá chegando aqui. Seja muito bem-vindo à nossa aula 2. Para você que tá vendo depois, né? Sei que 7h30 não é o melhor horário, né? Aqui em Anápolis, ó, tá claro ó, atrás. Oi, mãe, tudo bem? Tudo jóia, mãe? Bença. Você tá boa, mãe? Leilinha, tudo bem? A galera tá chegando aí. E nessa aula de hoje é o seguinte, para você que não sabe o que postar, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender exatamente o que você precisa fazer para poder postar. Fala, Luiz, tudo jóia? Você vai... A Sara, Advano, tudo bem? Fala, Brunão, tudo bem? Brunão começou a campanha hoje que eu vi, Brunão. Excelente, tá, cara? Vai pra cima, viu? Tô com você, tô te acompanhando, tô vendo as coisas, eu vi que você publicou hoje. Excelente, tá, Bruno? Legal, vai pra cima que eu tenho certeza que você vai conseguir ainda construir uma coisa bem legal com o que você tá fazendo, tá? Quem tá aqui na minha live ou tá assistindo depois, eu quero que... Tudo bem, Leila. Eu quero que você, se você precisa aumentar a sua performance, hoje é isso, tudo bem? E se você precisa aumentar a sua performance ou precisa, de alguma forma, aumentar a sua produtividade, segue esse cara, segue o Bruno, ele é excelente, ele vai poder te ajudar, ele tem um método excelente e ele tá com um programa agora de imersões durante o ano todo que vai fazer toda a diferença aí, se você é empreendedor ou não, ou se você precisa construir uma coisa ou não, tá bom? Bem interessante, então segue aí, é o Bruno Rodrigues, faz muita diferença, eu tenho visto o trabalho dele, é algo fantástico, tá bom? Então vamos lá, se você não sabe o que postar, eu vou poder te ajudar. Fala, Pablo, tudo bem? Oi, Rid, tudo bem, Rid? Tudo jóia? Olha a Dai aqui. Oi, Dai, tudo bem, Dai? Que bom que vocês estão aqui, ó. Só uma galera do bem. Fala, Victor, beleza, Victor? Seja muito bem-vindo, tá? Roraima Sol, na missão aí também. Seja bem-vindo, pessoal. Então é o seguinte, a gente tá numa série, né? Que série que é essa? Ari, tá por aqui, Ari. Beijo, Ari. Tá, oi, Michelle, tudo bem? O que a gente tá fazendo essa semana, tá, pessoal? É o seguinte, o plano mestre para você criar 2 produtos, tá? Ontem eu falei como que você pode criar os 2 produtos e depois como que você pode vender ou ter 10 clientes nas 2 primeiras semanas de janeiro. Basta você ajustar a oferta, a promessa para a data certa. A gente falou disso, tá bom? Se você... beleza, ok, vambora, vai contando aí. Tá bom? Vai contando aí como é que tá. De repente a gente te ajuda aqui, vai ser bem legal. Oi, Fabi. Oi, Jussiele. Olha a Ju aqui. Keniara tá por aqui também. Diretamente lá do Sul. Então tá. Tudo jóia, Kenny? Então é o seguinte, o que a gente vai falar aqui própria... Oi, Cíntia! Tudo bem, Cíntia? Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, né? Tudo bem? Que bom que você tá aqui. O que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, basicamente de como fazer as postagens para que você consiga atrair as pessoas primeiro para ouvir a sua oferta, para se interessarem por você, depois para se interessarem no seu produto ou no seu serviço. Tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui hoje de uma forma bem simples. O que eu sugiro que você faça, tá? Que você anote, tá bom? Cada tópico, porque eu vou passar por 5 postagens. 5 tipos de postagens que vai fazer a diferença. Cássio, onde é que pode ser essas postagens? Tanto no feed, quanto também lá no seu stories, tá bom? Quem me acompanha, quem tá comigo, sabe o quanto eu valorizo, ensino e falo para usar o stories, que é uma ferramenta fantástica. No entanto, isso que eu vou te ensinar agora, você pode aí... Oi, Fabizoide. Subiu, Fabi, hoje? Que é essa? Tá lá no Google? E aí, você pode utilizar lá no feed ou pode usar em qualquer outro tipo de lugar, tá bom? Beleza? Então, eu vou te explicar como que você usa essas 5 postagens de uma forma clara, de uma forma bem tranquila, de uma forma aí que dá pra você postar e ter bastante resultados com isso, porque isso já foi testado e ela tem uma linha de raciocínio, tá bom? Oi, Dani, tudo bem? Olha a Dani aqui também, que legal. Tá, hoje eu tô aqui com a camiseta da Voe. Olha que legal, camiseta da Voe, bem legal. Oi, Lu, tudo bem, Luciane, Leila? Tudo jóia?
Beleza? E aí é o seguinte, como que a gente vai trabalhar hoje? Existe uma forma, tá bom? Que, por exemplo, o Netflix utiliza, tá? O Netflix, ele utiliza para poder captar a sua atenção, para poder chamar a sua atenção e conseguir com que você preste atenção e depois, logicamente, fique preso àquele conteúdo, àquela informação, àquela série ou àquele filme. Existe um contexto para ser utilizado para poder chamar a sua atenção, tá bom? Então é isso que a gente vai falar. Olha aqui a minha coach, Ale. Tudo bem? Seja bem-vinda, Ale. Gente, a Ale é minha coach de emagrecimento, tá? Só para deixar claro aqui, ó, tem uma coach de emagrecimento agora e é a Alessandra Frazão. Tá bom? Vamos lá, então. Como que você precisa aí trabalhar, tá? Para poder captar a atenção do seu cliente durante essas próximas semanas, tá bom? Já tá com o papel na mão, né? Para poder captar a atenção do seu cliente nessas próximas semanas. Gente, deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu apertar isso aqui, peraí. Compartilhe uma foto ou um vídeo com seus espectadores. Rapaz, agora tem como fazer isso. Olha aí, eu posso fazer então uma publicação aqui para vocês entenderem o negócio, gente. Fica muito esperto isso. Já usarei amanhã. Não, amanhã será no Zoom. Mas eu já usarei, olha aí, valeu, tio Zuki. Gente, agradeço o tio Zuckerberg e a equipe dele de criação, porque agora a gente pode fazer esses paradex aqui, ó. Tem um negócio aqui também que faz. Perguntas do seu story, publique uma figurinha. Esse aqui eu não sei muito. Mas dá pra pôr umas figuras aqui, ó. Vou pôr minha figura aqui de ontem, ó. Olha aí, gente, que lindo, que alegria, que beleza. Olha isso, não, para, acabou, né? Agora não preciso de mais nada na vida, tá? Aí você aperta aqui e agora, como é que tira? Não tem como tirar. Tem aqui, ó, você aperta aqui que tira. Beleza, amanhã eu já uso. Vambora então com essa bagaça. É o seguinte, bom que você só aprende isso na tora, né? Não tem outro jeito de aprender isso aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Top, né? Eu também achei muito top esse negócio. O que a gente vai fazer agora então, pessoal? Essas 5... Tirou o quê, o Ari? O que tirou? Vocês estão me vendo normal, gente? Me fala aí. Vocês estão me vendo normal? Eu vou dar aula aqui agora. Eu também adorei, gente. Fala que não foi top isso aí, não. Só vocês entrado aqui na live foi top. Vocês estão me vendo? Já vai usar isso, cria uma imagem. Nossa, imagina eu com meus mapas mental aqui, hein, nesse negócio. Tá vendo normal, beleza. Então vamos, valeu, Rezende. Tá aqui. Vamos com essa bagaça. É o seguinte, eu já quero ficar em pé. Ó, você precisa seguir a partir de 5 postagens, principalmente, tá? E aí, quem tá no Decola, tá? Quem tá no Decola Coach, eu já sabe como é que funciona isso, tá bom? E aí eu vou te explicar de uma forma... beleza, então. Você precisa seguir de uma forma em que a pessoa preste atenção em você. Então, mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que ninguém conheça você, mesmo que nada, né, que você não seja uma grande autoridade, se você seguir esse tipo de contexto, esse tipo de postagem que a gente vai fazer aqui agora, vai fazer absolutamente toda a diferença na sua vida profissional, tá bom? E aí, qual que é a primeira postagem? Beleza? A primeira postagem é a história. Ok? A primeira postagem que você tem que começar é a história. Então a gente vai começar, tá bom? Seguindo uma linha. Fala, Gustavão, tudo bem? A gente vai começar seguindo uma linha. Então, uma linha em que faz com que as pessoas prestem atenção em você. A primeira postagem é a história, a segunda postagem é a descoberta, a terceira postagem é o segredo, a quarta postagem é o problema e a solução, e a quinta postagem é a oferta e a oportunidade. Beleza? Então, novamente, eu tô olhando aqui, eu podia ter colocado esse mapa mental top que tem aqui. A primeira postagem, eu vou falar de cada uma, tá? Isso mesmo, senão eu deixo de castigo mesmo, tá? Então, primeira postagem, história. Segunda, a descoberta. A terceira, o grande segredo que tem por trás do que você faz. Depois, o problema e uma solução, e aí depois uma oferta e a oportunidade, ok? A gente vai seguir nessa linha com tudo, tá bom? Com tudo que você fizer.
foi essa mesma que eu utilizei aí com... só para vocês entendam, tá, pessoal? Nos últimos 6 meses, eu fiz uma conta hoje, eu fiz mais de 60 campanhas para vender alguma coisa no Instagram. Minha e dos meus alunos, tá bom? Lu tá aqui, e aí mais uma galera tá aqui, Dai tá aqui, né? Deixa eu ver quem mais. Fabi tá aqui, todas elas viram eu ajudando elas a criar uma campanha, né? Ou ajudando elas a focar numa campanha ou propriamente criar a campanha delas, né? E todas elas que estão aqui, Luciana, Dai, Fabi, todas as, Leilinha, todo mundo que tá aqui, elas conseguiram vender utilizando várias partes dessas postagens. E aí, o que eu vou te passar aqui agora é o compilado do que eu tenho de melhor, tá bom? Lógico, não vai ter como eu avaliar a sua postagem como eu fiz as dela, tá bom? Por exemplo, tanto a Dai quanto a Fabi e a Lu, a Fabi tá na minha mentoria individual, mas a Lu e a Fabi e a Dai, elas estão aonde? Elas estão nos nossos grupos de acompanhamento. E lá nos nossos grupos, tanto no Decola, que é o nosso grupo que tem uma maior inserção de conteúdos para poder ajudar. O que acontece? Olha a Ari aqui. Ari, né? Ajudei a Ari a fazer campanhas também, né? Não, Ari, gente, Ari top demais. Olha, ela falando aqui, vendi hoje como a dica que você deu ontem. Beleza, Ari. Legal. Eu tenho que pôr um link aí junto, né? Porque aí já ajuda, né? Que todo mundo tá vendendo aí com o negócio, tá bom? E vieram me falar que estou arrebentando. Parabéns, Leilinha. Isso aí também vou vender. Vambora. E aí é o seguinte. Só pra eu acabar de explicar, tá? Quando você segue essa linha, as pessoas elas se conectam com você, por isso que elas vão querer comprar de você. Tá bom? Então, assim, só pra te falar, o Fabi tá aqui. Oi, Fabi! Meu anjo! Não tem como, por exemplo, eu validar se a sua campanha tá boa, porque não tem como assistir. Apenas se você estiver dentro dos nossos grupos, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar sobre o Ômega, que é o nosso grupo que começa amanhã. E pra você que tá aqui na live e não tá no Ômega, eu vou fazer um convite muito especial pra você, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a primeira postagem que você vai fazer? É a história, tá bom? A primeira postagem que você vai fazer é a história. Cássio, que história? Uma história ou sua ou de um cliente seu. Lógico que é uma história boa. E é uma história que tem que ter bastante detalhe, tá bom? Uma história que tem muito detalhe, uma história sua que você passou, que conecta com o que você vende, ou uma história de um cliente seu ou de alguém aí que fez sucesso com o que você vende. E isso pode ser utilizado para qualquer um. Para você que trabalha com o marketing multinível, para você que trabalha com estética, para você que trabalha com coach, para você que é personal trainer, você vai contar uma história. E essa história ela tem que ser contada com detalhes. Não pode ser uma história simples. Essa aqui é a fulana, ela tinha isso e passou por isso. Não. Você, já coloquei... Parabéns, Rayane. Muito bom. Parabéns, Rayane. Fico muito feliz. Então, o que você precisa fazer é contar uma história com bastante detalhe. Como assim com bastante detalhe? Eu vou contar uma história aqui e no final, logicamente, eu vou aí, né, vender e eu vou pegar alguém daqui. Eu vou criar a história agora, tá bom? Para vocês entenderem. Fala, Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu vou contar a história agora. Para quem tá chegando agora, estou explicando as 5 postagens ideais para você vender alguma coisa até a terceira semana de janeiro, utilizando 5 postagens básicas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou contar uma história aqui, ó. Eu vou contar a história da Leilinha, tá bom? Vou contar a história da Leilinha e vou criar ela aqui agora, tá? Eu lembro, e aí vocês vão pegando, grava, anota, né? Sei lá o que vocês podem fazer aí para lembrar de como que eu vou fazer aqui, ok? Ó o índio aqui. Beleza? Tudo jóia? É o seguinte, eu me lembro como se fosse ontem. Quando eu tava dando a minha segunda aula do Decola Coaching e eu vi uma mulher muito especial, só que porém muito abatida. Ela tava no hospital, ela tava passando por várias dores, ela não sabia exatamente o que ia fazer.
ela se sentia perdida e durante os 3 meses, os 3 meses de projeto, todas as vezes que eu conversava com ela, ela sempre se vitimizava, ela sempre reclamava. E ela tinha um problema maior ainda. Ela não sabia o que iria fazer. Ela tinha acabado de investir R$6.000 e durante 3 meses não tinha colocado nada em prática. Aquilo me deixava muito frustrado. E deixava mais frustrado ainda ela por não ver o tanto que ela poderia fazer, o tanto que ela poderia ser e o tanto que ela poderia ajudar as pessoas. Até que um dia, ela procurando essa missão, procurando esse ser, ela descobriu uma forma de ajudar as pessoas na qual ela conectava. Ela descobriu que ela deveria trabalhar não com o nicho que ela trabalhava, que era emagrecimento, mas ela deveria trabalhar com coach financeiro. E como que ela descobriu isso? Fazendo uma coisa muito importante, que era olhar para si. Olhar para o que ela gosta, da forma como ela gosta. E depois que ela descobriu isso, ela passou a rentabilizar. Hoje ela tem um negócio próspero, hoje ela tem as pessoas procurando ela, hoje ela tem um negócio que cresce todos os dias, hoje ela tem uma agenda quase que lotada e hoje ela é muito grata por estar no Decola. Vocês viram que eu contei uma história cheia de detalhes, tá bom? Nesse caso, vocês viram que eu usei uma coisa que é muito utilizada nos filmes, que é a jornada do herói. Então, a primeira coisa que você vai utilizar lá na sua história é a jornada do herói. Como que eu faço aí a jornada do herói? A jornada do herói é basicamente isso aqui, ó. A pessoa estava aqui, tá bom? Ela estava aqui, passando por um problema. Gente, isso que é a Leilinha, ela tá aqui, tá? Ela tá aqui, eu acabei de contar a história dela, assim, na minha cabeça. A pessoa tá aqui, ela tem um problema, e aí ela tá aqui, né, triste com o problema, e ela passa pela sua transformação, e ela chega aqui do outro lado e ela tá muito feliz. Você vai contar, primeiro, como que você vai contar essa história? Primeira coisa, você vai colocar bastante detalhes. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu liguei o meu computador e comecei a minha segunda aula do Decola Coaching. Vocês viram que vocês foram junto comigo? Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu liguei o meu computador, ok? Quando eu liguei... Oi, Taliane, tudo bem? Tudo jóia, Taliane mesmo? Fala, Júlio, beleza? Seja bem-vindo, Júlio. FTB de Baruti, não sei lá, Baturiti. Beta, tudo bem? Vamos lá, então. O que precisa acontecer? Você precisa colocar bastante detalhes na sua história. Quanto mais detalhes você colocar, quanto mais você conseguir mostrar um sentimento naquela sua história, mais você vai se conectar com as pessoas. Então, quais são os elementos que não podem faltar, tá bom? Na sua história, nessa sua primeira postagem, ok? Aonde você estava, aonde a sua cliente estava, o que ela sentia, o que ela passava, o que ela fazia, o que ela procurava, o que ela não tinha. Tá bom? Você vai contar com detalhes como era essa mulher, o que ela passava. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei lá no Decola. Lógico que não tem como eu dar com detalhes aqui, mas eu vou contar uma história rápida, tá? E aí você pode usar da forma como você precisar aí. Eu me lembro como se fosse hoje, quando... vocês viram que eu me lembro como se fosse hoje. Eu faço a pessoa lembrar. Quando a Bruna entrou no meu consultório. Cada passo que ela dava, eu via uma mulher que se sentia muito mal consigo mesma, uma mulher que não acreditava nela mesma, uma mulher muito chateada com o corpo que ela tinha. Vocês viram que vocês foram junto comigo? Quando começamos a sessão, eu entendi que ela tinha 3 problemas. Ela não sabia comer, ela era compulsiva e muito ansiosa. Ok? Então, vocês viram que eu acabei de descrever um cenário horrível e depois eu partiria para um cenário muito bom. Um cenário ótimo. E aí eu começo. Logo que eu comecei a trabalhar com ela, logo a minha ficha caiu. Depois que eu fiz a seguinte pergunta, depois que eu fiz essa pergunta, a vida dela mudou.
Tá vendo que você quer saber a minha pergunta agora? Você quer saber qual pergunta que eu fiz? Nesse exato momento, você quer saber qual que é a pergunta que eu fiz. E aí eu vou falar, qual é o seu maior medo na vida? Quando ela me respondeu qual o maior medo da vida dela, a ficha caiu pra mim. E eu entendi que eu só precisava mostrar pra ela que o medo dela não era verdadeiro. Não era verdadeiro. E com isso, ela se sentiu mais aliviada, mais tranquila, menos ansiosa. A partir daquele momento, até as próximas 3 semanas, ela perdeu 7 quilos. Ela era uma outra mulher. Ela era muito mais confiante, motivada, focada e feliz. Todos os dias, ela postava uma foto no WhatsApp dela, ela postava uma foto no Instagram dela, cada dia mais linda, era uma outra mulher. O marido dela achava que ela tinha feito uma plástica. O marido dela não acreditava. O marido dela chegou a me mandar mensagem agradecendo o que eu tinha feito por ela. Tá vendo que eu contei uma história aqui? É isso que você tem que fazer, exatamente dessa forma. Lógico, tudo isso aqui não é meu, tá? São relatos das minhas clientes. A única coisa que eu faço é pegar essa história, compilar ela e colocar para que a pessoa consiga interagir. Tá bom? Quando estiver terminando a história, o que você vai fazer? Você vai chamar essa pessoa, você vai fazer uma call to action. Quem não sabe o que é call to action, tá? Oi, João, Aida, Rogério, Gustavo. Fala, Gustavão, beleza? David, Carlos, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. E no final, você vai fazer uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? Você vai convidar ela, tá? A gente aqui, no nosso método, né, o meu e da Geisa, que a gente tem aqui, que é o da Voi, e aí eu falo para você, Voi, tá? O que você precisa fazer para poder vender de verdade, aí no nosso método a gente chama de marketing e vendas com propósito, a gente chama a call to action, que é falar para a pessoa que você tem uma oportunidade de ajudar ela, que você tem uma oportunidade de salvar ela. É isso que a gente faz. Então, nesse momento, apresenta uma oportunidade. E aí agora, e aí eu vou continuando, tá? Imagina que eu tô continuando a postagem. E é o seguinte, aí agora que você acabou de ver a história, eu não lembro mais, mas eu vou falar o nome aqui. Agora, imagina, lá na postagem, tá? Agora que você acabou de ver a história da Bruna, eu quero te fazer um convite. Se assim como ela, você se sente X, Y e Z e quer mudar a sua vida para X, Y e Z, me mande um direct agora que eu quero, porque eu vou te ajudar. Ou porque eu quero te ajudar, é porque eu vou te ajudar. Explica como... Olha, deixa eu te falar. Essa aqui é a segunda coisa mais importante que eu vou te falar nessa live. Tá bom? Isso aqui que eu vou te falar agora é a segunda coisa mais importante que eu vou falar nessa live. Absolutamente toda postagem sua precisa fazer com que o seu cliente tome uma ação. Sempre. Ok? Toda postagem sua tem que fazer a pessoa tomar uma ação. Aquela postagem é para tomar uma ação. Ou é para se inscrever na sua lista, ou é para comprar algo seu, ou é para chamar você, ou é para compartilhar. Absolutamente toda postagem sua é necessário que se faça uma chamada para ação. No marketing e vendas com propósito, a gente chama de chamar a pessoa para resolver o problema ou apresentar uma oportunidade de resolver o problema dela. Beleza? Então, essa é a primeira postagem das 5, então agora só tem 4, beleza? Fala, Thiagão, beleza? Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo, tá? Então, o que eu preciso falar? Essa história. Conte uma história, beleza? Fala, Roraima! Beleza? Conte uma história. E aí conte uma história sua, tá, Roraima? Conte uma história sua, conte uma história de alguém que você ajudou e conte com detalhes e chamando para uma ação. Olha, se você quer resolver isso, assim como a fulana, vem aqui. Vou falar a terceira coisa mais importante que você vai ouvir nessa live, ok? A terceira coisa mais importante que você vai ouvir nessa live é o seguinte. Existem 4 grandes motivos que as pessoas não compram de você, tá bom? Quais são esses 4 grandes... Yes! Né? Quais são os 4 grandes motivos que as pessoas não compram de você? Elas não confiam em você, elas não confiam no seu trabalho, elas não confiam nelas mesmas ou elas não precisam do seu serviço agora.
Ou elas não precisam do seu serviço. Aí eu deixo uma quinta aqui, tá bom? E aí, quando você conta uma história, você elimina quase todos os impedimentos, as objeções, os sabotadores que vão fazer com que ela não compre de você. Por exemplo... Ó, tá chegando mensagem aqui no direct do post querendo saber. Beleza, Dai. Agora, venda, tá bom? Venda que eu quero você linda e vislumbrante lá na praia do Rio, tá? Beleza? Boa sorte aí. Qualquer coisa chama a gente. Depois tem a aula da cola mais tarde, tá? Que eu te ajudo. Põe umas bolinhas vermelhas. E aí, então, o que você precisa fazer? Quando você conta a história, você tá eliminando tudo isso. Você tá eliminando, principalmente, qual que é a primeira coisa que você tá eliminando? Ela vai acreditar em você, ela vai acreditar que dá certo pra ela vai acreditar que seu método funciona e potencialmente ela vai querer isso agora. Então, o grande lance aqui é você contar uma história e uma história, olha, resolve isso aqui agora. Então, se você tá vendendo alguma coisa agora no Natal, conta uma história de que a pessoa resolveu uma coisa em pouco tempo, tá? Ou de alguma coisa relativa ao Natal. Se você está no Natal, utilize o Natal, ou o Ano Novo, ou o Ramadã, alguma coisa para poder linkar a pessoa com o que você deseja fazer ou com o que você quer que solucione. Beleza? Então, primeira postagem é história, tá bom? Primeira postagem é história. Segunda postagem, a descoberta. Beleza? A descoberta. E a descoberta é para gerar autoridade. E aí a descoberta você pode começar assim, ó. Ok? Grava essa aí. Essa aqui, quem tava na live ou quem tava numa história já me ouviu falando isso, mas eu mesmo falei isso hoje. E aí eu quero que você preste muita atenção o que tem por trás de tudo isso. E aí é o seguinte, o que eu descobri depois de atender X pessoas e ajudar eles a alcançar X desejo? É a descoberta. Tá bom? Como que você pode trabalhar a descoberta também? O que os meus clientes descobriram depois de passar pelo meu processo. Eu falei dessa forma aqui, mas é só para ficar mais claro que você entenda, tá bom? Qual outro que você pode fazer a trabalhar a descoberta, tá? Então tem essas duas, o que eu descobri, o que os meus clientes descobriram, tá bom? Depois você pode trabalhar o seguinte, a descoberta de uma forma em que a pessoa ela tome uma ação. Por exemplo, descubra uma forma inusitada para ganhar dinheiro. Descubra um jeito simples de organizar a sua agenda para começar 2019 10 vezes mais produtivo. Descubra, as pessoas adoram descobrir as coisas. E aí a descoberta na segunda postagem é muito legal. A gente está seguindo uma linha, tá bom? Valeu, Leilinha, beijo. A gente está seguindo uma linha de um cara chamado... E o Alzheimer não vai deixar eu lembrar. Mas é de um livro chamado Great Leads, beleza? E o Great Leads é um livro que está em inglês, tá? Mas ele está bem explicando que ele começa com a history, né? Depois a descoberta. Então, primeiro tem uma história e depois a pessoa descobre algo em você. E aí quando ela descobre algo em você, as coisas começam a acontecer. Então, nesse link você vai contar a descoberta. Então, o que eu descobri depois ou o que os meus clientes descobriram, ou descubra, aí você fala para a pessoa, descubra uma forma simples, descubra uma forma rápida, descubra uma forma poderosa, descubra uma forma concisa, e aí o que você quiser usar para o desejo da pessoa, tá bom? Então, quem quiser algum exemplo, coloca aqui para mim, tá bom? Do seu nicho sobre descoberta, porque história é história, tá? Tinha um problema, resolveu, como é que tá hoje? Sentimentos, tal. Então, você pode trabalhar a descoberta aqui. Quem quiser colocar aqui, fala personal Panambi, tá? Pode colocar aqui que você vai trabalhar a descoberta. Então, e deixa eu explicar, no seu escrito para estética, diz aí, nossa, Lu, para estética é tão difícil, tá? O que eu descobri depois de mais de 7 anos, atendendo mais de 100 pessoas, o que eu descobri depois de 7 natais consecutivos, fazendo as pessoas, de 7 natais consecutivos, fazendo as pessoas chegarem lindas no ano novo.
O que eu descobri depois de ajudar, depois de 7 natais, né? O que eu descobri durante as festas, o que eu descobri durante as festas que fazem com que as pessoas cheguem lindas e magras no ano novo, tá bom? Ou e aí você pode trabalhar, ou descubra uma forma de não engordar durante as festas e chegar linda em 2019. Ponto aí também. Ou o que as minhas clientes descobriram depois de utilizar a modelagem hipofuncional durante as festas de final de ano. 3 aí pra você que você pode pegar e ser feliz com elas. Beleza? Oi, Keila! Seja muito bem-vinda, Keila. Beleza? E depois você trabalha aí a descoberta. Beleza? Uma frase que não pode deixar de ter lá no seu meio, tá? No seu meio do seu texto. Uma frase que não pode deixar de ter é o seguinte: então, foi nessa hora que eu descobri. E aí você coloca. Tá bom? Aí, ó, viu, Lu? Que beleza, que bonito, que alegria, tá bom? Então, foi nessa hora que eu descobri, ou foi nesse momento que eu descobri, foi nesse exato momento que eu descobri. Essa frase que eu acabei de falar tem que estar no meio ali do seu texto da descoberta. Então, você vai começar falando, tá? Fala, Danilão. Você vai começar falando, era quarta-feira, 9 da noite, e eu estava com mais uma, finalizando. Ó, vou contar uma aqui pra vocês, tá? Aqui com a Lu. Eu usei ontem, tá? A história da descoberta aqui durante... Cidinha! Diva! Seja muito bem-vinda. Oi, Alirelis. É difícil pra mim, Maleles. Eu não consigo falar, tá bom? Mas vamos lá. É o seguinte, era quarta-feira, 2 da tarde, e eu estava fechando mais um dia de atendimento até que meu telefone toca e era uma aluna de mentoria minha. Ela era uma pessoa muito especial e quando eu atendi ela estava com a voz desesperada. Ela falava: Cássio, eu não sei o que fazer mais. Cássio, eu não sei mais como fazer com que as pessoas comprem de mim no final de ano. Eu falei assim: calma, Bruna. Calma, Bruna. Ela, calma nada. Eu falo com as pessoas e elas não conseguem me dar atenção e elas falam que elas não têm dinheiro que elas vão deixar para janeiro. Aí eu perguntei para ela assim: o que essas pessoas querem, Bruna? E aí a Bruna me respondeu: elas querem emagrecer pro Natal e pro Ano Novo. Parece que elas querem um milagre. Aí o que eu perguntei pra elas? Aí o que eu perguntei pra Bruna? Eu falei: Bruna, elas querem um milagre. Você não tem um milagre pra dar. Mas você tem algo que você possa dar, que elas ficariam muito felizes entre o Ano Novo e o Natal? A Bruna me falou: tenho, eu posso ajudar elas a reduzir uma medida ou fazer alguma coisa do tipo. E ela falou, nesse exato momento, ela ficou mais tranquila, ficou mais calma. Aí eu perguntei: você pode vender isso? Aí ela: posso. Eu perguntei: é difícil vender isso? Ela: não. Agora pega isso. Foi nesse exato momento em que eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas a vender durante o Natal e o Ano Novo, mesmo que as pessoas não queiram comprar. Ok? Entendeu como eu construí um texto? Como que eu construí a postagem da descoberta? Eu contei uma história para chegar onde? Na hora que eu descobri as paradas. Na hora que eu descobri o que estava acontecendo, tá bom? Oi, Rosana! Tudo bem? Já tá ajudando a galera a encontrar um novo amor aí? Tá bom? Então, primeira postagem, a história. Segunda postagem, a descoberta. Ok? Pessoal, quem tá gostando, deixa um joinha aí pra mim, deixa um joinha. Todo mundo... Pessoal, vocês estão entendendo? Quem não tá entendendo, me chama aqui, me fala aqui. Todo mundo tá entendendo? Me responde aí. Ari tá entendendo, legal. Gente, Ari tem com as publicações ótimas. Parabéns. Lulu, Roraima, Soli, minha coach, Alê, Decididamente Magra, Dai, Thaís Teles. Seja bem-vinda, Thaís.
Tô aqui. Pablão, beleza. Tá ótimo, então. Quando que eu faço a chamada para ação? Beleza, minha mãe também entendeu. Ótimo, mãe. Tá? Quando que eu faço a chamada para ação? Roraima, no caso aqui da descoberta, de novo no final. Toda postagem sua tem que ter uma chamada para ação. Ou seja, para pegar um e-book seu, ou seja, para entrar na sua lista de transmissão, ou seja, para conhecer você, ou seja, para vender. Quando que você faz? Eu não entrei na chamada. Então tá, ok? Vou continuar a história da Bruna, ok? Vou continuar a história da Bruna. Foi nesse exato momento que eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas a vender no Natal, mesmo que as pessoas não queiram comprar delas. Por isso, eu quero te fazer um convite. Eu vou criar uma série de 5 postagens para ajudar as pessoas a vender no Natal qualquer coisa. Se você tem interesse, me chame agora no privado que eu vou te explicar como utilizar esse método e lotar a sua agenda até a segunda semana de janeiro. Ponto. Você viu que eu segui um passo a passo, né? Eu terminei a descoberta e já fiz história, chamada para ação, descoberta, chamada para ação. Exatamente. Isso. História, chamada para ação, descoberta, chamada para... Sempre vai ter isso. Sempre vai ter uma chamada para ação. Tá bom? Sempre vai ter uma chamada para ação. Beleza. Então, agora a gente vai para a postagem 3, tá? Daqui a pouco eu tenho a aula da Decola, que é o segredo. Qual que é o segredo, gente? O segredo é o segredo mesmo, tá? O segredo. Vamos lá. Pega aí o segredo. Ô, Roraima, me fala com o que você vai trabalhar, que eu vou dar exemplos seus agora, tá bom? Para ficar mais claro para você. Já que você tá aí fazendo o escrivão da aula, história, chamada para ação, descoberta, chamada para ação. Cadê a Fabi que não tá aqui fazendo a de escrivã da aula? Já que você está colocando, me coloca aqui o que você gostaria de vender. Por exemplo, se é seu serviço de coaching. Basicamente, o que você gostaria, que aí eu te ajudaria aqui a poder criar isso, tá? Vamos lá. Qual que é o segredo? Coaching integral sistêmico, beleza. O que o coaching integral sistêmico ele causa na vida das pessoas? Tá bom? Depois que eu faço um processo com você, como é que a minha vida fica? Como é que a minha vida é depois que eu faço um processo com você? Tá bom? Oi, Dai! Diga. Diga aí. Transformação. Tá, que tipo de transformação? Eu vou me transformar numa tartaruga. Começamos as postagens hoje até quinta. Transformação plena. Tá muito vago ainda. Eu não quero uma transformação plena. Eu quero melhorar minha vida pessoal, ou minha vida financeira, ou minha vida emocional. Você concorda comigo? Ou terça a sexta. Você pode começar hoje, terça, quarta, quinta e sexta, e repetir semana que vem com outros elementos, utilizando essa mesma linha, tá bom? Transformação plena é algo muito aberto, né? Pilares mais importantes. Quais são os pilares mais importantes da minha vida? Eu não sei. Eu não sei quais são os pilares mais importantes da minha vida. Não tenho a mínima ideia quais são os pilares mais importantes da minha vida. Netflix, sexta-feira e... Oi, Beth, tudo bem? Tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, enquanto o Roraima coloca espiritual, parental, filhos, cônjuge e servir. Beleza? Já comecei aqui, ó. Tá bom? Então eu vou utilizar aqui agora profissional, beleza, Roraima? Agora sim. É isso que as pessoas querem, tá? Elas querem uma transformação plena, profissional, parental, ou transformação filho no seu... Transformação plena nos seus relacionamentos, transformação plena com o seu propósito de vida. Legal. Transformação plena emocional. E aí a gente bate nisso, tá bom? Então é o seguinte. Financeiro, isso, legal. Então, ótimo. Agora tá bem específico, ok? E é nisso que você vai bater, tá? E aí, o que eu sugeria que você fizesse? Que você pegasse, fizesse um mapa mental da seguinte forma. Pega isso pra você também, tá? É isso que eu faço quando eu vou montar a campanha. Olha que eu fiz mais de 60 campanhas. Eu consegui contar 60 campanhas. Sem contar as campanhas que eu fiz em almoço, em jantar e qualquer outro lugar, ok? Então, ó. Como que você
fica claro para você fazer isso aqui, ó. Então você coloca aqui, ó, transformação, aí depois transformação, imagina que eu estou fazendo um mapa mental, tá? Então eu tenho aqui transformação financeira. Qual que é a transformação financeira que acontece? Eu mudo minha forma de ver o dinheiro, receber o dinheiro. Né? Minha forma de receber e dar o dinheiro. E aí depois, o que que muda? Eu passo a ser próspero financeiramente. Eu consigo pagar minhas contas e tal. Então, faça o quê? Um mapa mental seguindo até a ponte mais específica do que você faz. Então começa aqui do amplo e vai até o específico. Começa aqui no aberto e vai até o específico, tá bom? Por quê, Roraima? Porque é a nossa comunicação que vai fazer com que as pessoas comprem da gente. Estado atual, plano de ação, estado desejado. Legal. Ok, isso aí é o que você vende, tá? Né? Estado atual, plano de ação, estado desejado, eliminando impedimentos emocionais e mentais. Quais são os meus impedimentos emocionais e mentais? Fala aí, eu não sei, tá? Então vamos lá. As perguntas secretas para você ter uma vida abundante financeiramente. Esse é o segredo. As 3 perguntas secretas que fazem com que qualquer pessoa tenha um relacionamento mais saudável com as pessoas. Sabotagem. Me explica mais. Legal. Isso, procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para depois. Isso, preguiça. Legal. Então, olha aqui, tá? O segredo para eliminar a preguiça de vez da sua vida. Beleza? O segredo as 2 perguntas que quando você fizer para você mesmo vão eliminar a baixa autoestima da sua vida. Ok? O segredo para eliminar a procrastinação das suas tarefas diárias. Beleza? O que você ainda não sabe sobre deixar as coisas para depois. O que você ainda não sabe sobre começar e terminar as coisas. Tudo é procrastinação. Beleza? As 3 perguntas, eu vou mudar, né? Eu tô falando da pergunta secreta, né? O grande segredo para saber o que fazer quando você está com preguiça e sem vontade de fazer nada. É isso que você resolve da vida da pessoa. Você não traz transformação plena para ela agora. Você faz o quê? Você faz com que ela tenha uma pequena vitória. Ela só vai mudar a partir do momento que ela tem uma pequena vitória. Ô, Jesus adorado, véia. Tá boa, fia? Beleza? Então, o segredo aqui, que é a terceira sessão, é você contar o segredo. Então, as 3... as perguntas secretas do emagrecimento. Tá bom? Uma coisa que é o segredo também é o seguinte... o que você ainda não sabe sobre preguiça, o que você ainda não sabe sobre baixa autoestima, o que você ainda não sabe sobre isolamento, o que você ainda não sabe sobre se sentir sozinho, o que você ainda não sabe sobre deixar as coisas para depois. O que Márcio, mapa mental vai deixar bem... Isso, exatamente. Tá bom? Exatamente. Então eu tenho aqui o problema, eu tenho aqui o problema, eu tenho aqui o que você faz, aí eu vou especificando até o máximo. Você viu que eu consegui especificar o que você faz? Só te fazendo perguntas? Eu fui te fazendo perguntas até chegar no que você faz, tá bom? Por exemplo, coach de emagrecimento. Pelo amor de Deus, gente, vocês não vão vender mudar as engrenagens cerebrais. Não é isso que vocês vendem, tá bom? O que você ainda não sabe, o que te fez procrastinar exatamente. O que você ainda não sabe, o que te fez procrastinar por décadas, tá bom? Claudinha! Oi, Cláudia! Tudo bem? Minha companheira de sala, seja muito bem-vinda a essa live aqui, tá bom? Eu tô explicando olha a Joyce aqui! Quanto tempo, Joyce? Seja muito bem-vinda, Joyce! Que bom ter você aqui, tá? E aí, gente, pra quem tá chegando agora, tem uma galera que chegou agora, é o seguinte, eu tô explicando as 5 postagens ideais para que você consiga vender ainda até 31 de dezembro, e principalmente nas 2 primeiras ou na primeira semana de janeiro, tá bom?
quais são os tipos de postagens que faz com que a pessoa tome uma ação naquele momento, tá bom? E aí, eu já expliquei a primeira, que é fazer um post contando uma história. A história tem que ser com detalhes. O segundo post é a descoberta, beleza? Oi, Josi, tudo bem? O segundo post é a descoberta, como? E aí você descobre as coisas, né? Como falar da descoberta. O que você descobriu depois de muito tempo, tá? Claudinha, vou dar uma aqui pra você, beleza? É o seguinte, o que eu descobri... Imagina aqui o template, acho que você já viu lá, né? O que eu descobri depois de ajudar mais de 200 consultores de seguros a fecharem novos clientes. Ou só o final que não ficou bom, né? O que eu descobri depois de ajudar X consultores a conseguir X resultado de uma forma simples e rápida, tá bom? Oi, Fafá, tudo bem? Você tá joia, Fafá? Ok? Beleza? Então, esse é a descoberta e depois o segredo. O segredo que faz com que os consultores de seguros sejam prósperos. O segredo para fechar consultoria de seguros todos os dias. E aí você vai trabalhar nisso. For coach é a mesma coisa. O que você ainda não sabe sobre comer uva passa no Natal. E aí vai. Oi, Mayra, tudo jóia? O que você ainda não sabe, beleza? Sobre comer pernil no Natal, alguma coisa do tipo, ok? Beleza? Então essa foi o segredo. As 3 perguntas mais poderosas que vão dar uma guinada na sua vida. As 3 perguntas mais poderosas que vão fazer com que você realmente comece e termine as coisas em 2019. As 3 perguntas mais poderosas que vão fazer com que você não tenha mais uma promessa de final de ano e sim cumpra o que você se propôs. As 3 perguntas mais poderosas que vão fazer com que você cumpra o que você se propôs. Essa aqui, tá bom? E aí por aí vai, tá? E aí você vai trabalhando nisso, que aí faz muito sentido, tá bom? E aí eu tenho o segredo, depois do segredo, o que eu tenho, tá? É o problema e a solução, tá? Você vai fazer um post falando do problema e depois a solução. Qual que é o problema? Qual que é a solução? Tem que deixar bem claro lá no seu post, lá na foto, qual que é o problema, tá? Para você que não consegue emagrecer, para você que não sabe resolver problemas emocionais, para você que não sabe controlar suas emoções, para você que não consegue terminar as coisas que você começa, para você que, ok? Que é problema, vai lá no problema. Para você que já tentou emagrecer mais de, olha essa aqui pro emagrecimento. Para você que já tentou emagrecer durante todos os meses de 2018. Imagina, só escrito isso lá, branco no preto, preto no branco. Para você que tentou emagrecer todos os meses de 2018. Aí você começa embaixo falando assim, ó. Você que tentou emagrecer durante todos os meses de 2018 e não conseguiu, calma. Nem tudo está perdido. E aí a pessoa... Desculpa aí, gente, tô espirrando. Aí a pessoa vai se interessar por você. Então, nesse post é muito simples, tá? Você vai falar assim, ó, o problema, e aí quando você vai postar o problema, a imagem, uma foto, qualquer coisa que tenha um problema. E aí você começa falando embaixo assim o seguinte, tá? Você tem que fazer uma promessa, tá bom? E essa promessa pode ser assim, ó, até o final desse post você vai entender por que você não consegue alcançar XY. Até o final... Oi, Juliana. Frustração, solução. Pode ser também. Isso. Tá? Pode ser frustração, solução. Legal. O que acontece? Quando você começa aqui o seu texto, você tem que fazer com que as pessoas prestem atenção em você e fiquem até o final. Por isso é interessante que você comece aí com uma promessa muito poderosa. Então, até o final desse texto você vai entender por que até agora você não conseguiu alavancar a sua vida como você gostaria. Tá bom? Então, você vai passar por 3 estágios. Problema, causa, solução. Problema, causa, solução. Oi, amor! Tudo bem? Olha quem chegou aqui. É a Natália, olha lá. Oi, amor. Opa, peraí. Oi, galera. Beleza. E aí, então,
problema, causa, solução, como é que você vai trabalhar? Problema, tá bom? Fale o problema da pessoa. Então, é o seguinte, essa aqui, pra quem tá comigo já sabe, ó, eu quero falar com você que não consegue emagrecer. Eu quero falar com você que não consegue emagrecer. Eu quero falar com você que começa as coisas e não termina. Eu quero falar com você que tem problemas na hora de conversar com alguém. Eu quero falar com você que qualquer coisa. A causa disso, aí você vai para casa. Você acha interessante usar a headline hoje na minha lista para vender aquela sessão individual? Coloca a headline aí, Daiden Egerson. Coloca aí a headline que nós aqui do Goiás sabe. Tá bom? Coloca aí que a gente avalia, tá? Beleza? Então, problema, causa, solução. Qual que é o problema? Qual que é a causa? Qual que é a solução? Então, começa lá com o problema. Quero falar com você que tem medo, não sei lá, fala o problema, a frustração que a pessoa passa, e aí vai pra causa. Isso acontece por... E aí você fala, isso acontece por... Ok? Isso acontece porque você não conseguiu fazer isso, isso acontece porque você não consegue tratar disso, isso acontece porque você não consegue enxergar isso. Eu não sei por que acontece. Você vai falar da causa, tá bom? Porque para você que já tentou emagrecer todos, eu acho que você pode utilizar, tá bom? Calma, estava escrevendo, a mensagem demora para chegar em Anápolis. Rapaz, não fala de Anápolis não. Tchau. Nós fica bravo aqui no Goiás, tá? Eu gosto, pode usar, tá, Dai? Fica legal você usar, tá? Pode ir aí com fé que dá pra usar, tá? Eu gostei, eu acho que encaixa bem no seu produto, tá? Na sua solução, eu acho que encaixa super bem, beleza? E aí depois você fala a causa. Por que a pessoa não conseguiu resolver isso até hoje? E qual que é o grande lance de falar a causa? Quando você fala a causa, você mostra que você sabe do que você está falando. E aí você gera confiança na pessoa. Então, problema, causa, fala a causa que é, né? Olha, você não está conseguindo resolver isso por conta disso. Você não consegue alcançar isso por conta disso. Você não consegue ter isso por conta disso. Você não consegue ser isso por conta disso. Ponto. E aí, você... O que você passa? Onde você vai? Treinar. Você? Uhum. Isso aí, parabéns. Tá? E aí depois você entra para a solução, ok? Qual que é a solução? Beleza? Qual que é a solução? Você tem a solução. E aí você vai explicar a solução explicando o que você faz. Então, falei do problema, você falou da causa e vem para a solução. E lá na solução, você vai falar assim, olha, para resolver isso, começa desse jeito. Para resolver isso, para mudar essa história, para transformar isso, o que você deve fazer é... E aí você usa essa frase que eu utilizei aqui agora. O que você deve fazer é... Tá bom? Então, ó, para resolver isso, o que você deve fazer é... Para solucionar isso, o que você deve fazer é... Para acabar de vez com isso, o que você deve fazer é... E aí você começa, tá bom? E aí, como todos aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da Dai, tá? Da Dai aqui, que a Dai tava querendo vender aqui, ó. Eu quero falar com você que quer vender a sua sessão de coaching ainda esse ano. Eu sei que para muitas pessoas isso parece muito difícil, porque as pessoas acham que elas não vão conseguir, que as pessoas desistiram de 2018, que elas não querem mais nada com o corpo delas, ou que elas não querem mais emagrecer, ou que elas não querem mais nada com nada. Isso não é uma verdade absoluta. Isso acontece... Pegou aqui a causa da... O problema causa, agora eu vou para casa. Isso acontece, tá bom? Isso acontece porque as pessoas vivem de marcos. O que são marcos? Marcos são datas específicas, assim como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Festas Juninas, Carnaval, Copa do Mundo, para começar ou terminar alguma coisa. E quando elas utilizam esses marcos, geralmente elas deixam para depois, porque é mais fácil procrastinar do que adiantar. E aí, por isso, o que você deve fazer é... Já viu que eu acabei de emendar aqui do problema? Eu falei qual que é o problema, por que ela não está vendendo, por causa dos marcos. E aí eu vou entrar agora na solução. O que você deve fazer é criar uma solução em cima dos marcos.
O que você deve fazer é utilizar as datas comemorativas para justificar a pessoa comprar de você. O que você deve fazer é utilizar as datas que as pessoas usam como marcos para que sim, elas comprem de você. Tá bom? Rosana, qual que é o seu exemplo? Coloca aqui, problema, causa, solução, que eu te ajudo, tá? E aí você entra na solução. E aí então o que você deve fazer é utilizar essas datas para poder fazer isso. E aí agora eu vou entrar no call to action, tá? Então é problema, causa, solução, CTA, ok? Problema, causa, solução, CTA. Então, o que você deve fazer é, né, já expliquei, aí eu vou entrar. Então, por isso, eu quero te convidar para uma série de 3 aulas gratuitas, onde eu vou te ensinar o que exatamente você deve falar, fazer e prometer para poder vender o seu serviço ou o seu produto no final do ano. E aí eu já encaixei no quê? Em uma CTA, eu já encaixei numa oportunidade para a pessoa. Então quem tá chegando agora, primeira postagem, eu tô explicando as 5 postagens. Gente, desculpa, tá? Passando no meu nariz, tá espirrando aqui. Para você que está sozinha. Ah, isso é muito fácil, tá bom? Eu não sei diretamente o que você faz, então eu vou falar aqui meio na tora, tá? Eu tenho 5 minutos. Eu tenho problema, causa, solução, tá bom? Então eu quero falar com você que está sozinha ainda em 2018. Olha, preciso te falar que isso acontece com a maioria das pessoas, não é por sua causa, tá, mulher? Você que está lendo isso, não é por sua causa. Mas os homens, eles não foram ensinados ou eles ainda não aprenderam como lidar com uma mulher moderna. Uma mulher que é independente, uma mulher que sabe das coisas, uma mulher que gosta de liberdade, uma mulher que gosta de se sentir livre, uma mulher que gosta de estar ativamente presente em todas as suas decisões financeiras ou emocionais. Eu sei que essa é você, só que os homens não foram ou não aprenderam a lidar com isso ou a se sentir bem com isso. O que você precisa fazer, problema causa, viu que eu fui problema causa? Vou na solução. O que você precisa fazer é aprender a se comunicar com eles. O que você precisa aprender é como se comportar, como se falar para que você conquiste e seja conquistada, para que você ame e seja amada, para que você namore e seja enamorada. O que você precisa fazer, na verdade, é apenas mudar 3 coisas na sua comunicação. Como você fala, como você se vê e como você se mostra. E aí você... Tô inventando isso aqui, tá? Sei lá se isso aqui é verdade. Oi, Carol, tudo bem? E aí, ok? Você viu que eu passei pelos esses 3 pontos? Problema, causa, solução? E aí, cheguei até lá. Beleza? Então, só relembrando as 5 postagens mais poderosas. A primeira, história. A segunda, descoberta. A terceira, o segredo. O quarto, problema, causa, solução, CTA. Tá? E aí a última, galera, oferta e oportunidade. Tá bom? Eu tenho 1 minuto e 57 segundos para explicar a oferta e a oportunidade. A oferta e a oportunidade, galera, oferta. Tá bom? A oferta é bem clara, tá? A oferta... Foi lindo, Rosana, ajudou? É isso mesmo? É isso mesmo que as mulheres não conseguem, tá? A oferta é o seguinte: se você deseja o desejo da pessoa, então, se você deseja alcançar, se você deseja emagrecer realmente, se você deseja realmente conquistar quem você ama, se você deseja realmente estar perto de alguém que você ama, se você deseja... Roraima, se você tiver aí, pega essa. Se você deseja realmente ter um 2019 em que você cumpra o que você prometeu, se você quer ter um 2019 não com sonhos, mas com realizações, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho uma chamada para te fazer. Eu tenho algo para te falar. E aí você encanta. Olha, eu tenho um programa que faz X, Y, Z, que ensina W, X e Y e que faz W, H e W. Ponto. Chego lá e explico para a pessoa. Então, a oferta, que é a oportunidade no marketing de vendas com propósito, é nada mais do que isso. Gente, vocês não sabem o que é você fazer uma live aqui agora e o tempo tá aqui, ó, 0,40. É um caos, tá? Então, se você deseja de verdade fazer aquilo... E aí você, se você deseja de verdade, você põe o desejo, aí especifica o desejo, tá? Pra esse teste que diz aí, Cássio, para. Se você deseja
de verdade, eliminar essa gordurinha que tá atrapalhando você a colocar o vestido branco, eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma série de sessão Power Detox que funciona 5 dias sem parar. Você vai terminar XYZ. Ok, pessoal? Eu preciso ir. Decola agora. Eu nem fiz pitch aqui, era pra fazer. Beijo, me liga. Bye.